7h29 de volta com o Manhã no Ar. Olha, para você que ligou a televisão agora, que está sintonizado na TV A Crítica, tanto aqui em Manaus, região metropolitana, nos municípios do interior no nosso estado, ou em qualquer lugar por meio do A Crítica Play, deixa eu fazer um resuminho de alguns casos que nós já trouxemos aqui hoje, viu? A gente já falou, por exemplo, antes de falar do caso do Flávio, a gente falou, por exemplo, sobre a morte, o suspeito de ter matado a dona Luzia, lá na Zona Oeste, um caso que nós trouxemos na segunda-feira, uma morte brutal. O suspeito, o pedreiro, suspeito de ter matado esta mulher, foi localizado e preso pela polícia em Manacapuru, na região metropolitana aqui de Manaus. Está aí este homem. Você que está acompanhando o Manhã no Ar a partir de agora, este é o homem suspeito de ter matado aquela senhora de uma forma brutal, com golpes de faca e talvez até de enxada. Mas ele foi identificado, são provas circunstanciais, indícios que levaram a polícia até ele e por meio da divulgação da imagem dele também, a polícia chegou até essa prisão. Nós trouxemos ainda também no programa de hoje que depois dos 60 dias, depois do crime, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues. 5 pessoas foram indiciadas pelo homicídio, essas 5 que aparecem nesta arte que você acompanha aí na sua televisão. O Alejandro Valeico, que é filho da primeira-dama, o sargento da paz, funcionário, que era funcionário da Casa Civil, e o ex-militar, militar do Exército, Mike Parede, eles foram indiciados por homicídio. O Mike foi o único que tinha confessado o crime. Ele era o único que tinha confessado o crime até então. Mas os 3, começando pelo Alejandro, foram indiciados pelos crimes. Além deles, também foram indiciados por participação no crime o Vitório Delgato, indiciado por omissão de socorro. Ele é cozinheiro da casa e estava na casa no momento do crime e, de acordo com a polícia, não prestou qualquer tipo de socorro. A outra que foi indiciada foi Paola Valeico, irmã de Alejandro, portanto, filha também da primeira-dama, enteada do prefeito. Ela foi indiciada por obstrução processual. Ela teria limpado vestígios de sangue no local do crime e bota vestígios nisso. Olha essa arte, por exemplo, produzida com base no trabalho da perícia. Todas essas manchas vermelhas, obviamente, são manchas de sangue, que foram identificadas pelo luminol, o produto químico que os peritos utilizam para detectar a presença de sangue, apesar do local já ter sido limpo, como é o caso. E essas manchas todas demonstram que a violência de fato aconteceu neste local e Paola é a responsável ou foi a responsável por fazer a limpeza deste local. Nós já repercutimos este caso hoje, assim como falamos também do julgamento do delegado Gustavo Sotero, que inicia daqui a pouco. Inclusive, vamos voltar lá para frente? Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente fala com a Meixa Piama, que está na frente. Falamos com ela ainda há pouco, lá na frente do Fórum Enoque Reis, um julgamento esperado que já tinha sido adiado, que ocorre 2 anos após a morte do advogado Wilson Justo na casa noturna na zona oeste da cidade. Gustavo Sotero, então, deve ir a julgamento hoje, com um argumento da defesa amplamente divulgado por meio de uma estratégia de análise dos vídeos. A defesa diz que o Gustavo Sotero agiu em legítima defesa. De outra forma, a acusação vai utilizar os mesmos vídeos também para provar o contrário, para provar que não houve legítima defesa e que os tiros foram deliberados. Ele quis atirar e atirou. Essa é a estratégia de um lado e de outro. Agora sim, nós temos a Meixa Piama posicionada na frente do Fórum Ministro Enoque Reis. A movimentação parece que já é um pouco mais intensa agora aí, né? Exatamente, Emanuel, a movimentação começou a ficar intensa aqui em frente ao Fórum Enoque Reis. Algumas pessoas já estão chegando aqui no local. Esse julgamento que está previsto para começar logo mais às 9 horas da manhã, mas a expectativa é que chegue mais pessoas ao longo aí dessas horas, dessas primeiras horas, justamente para acompanhar o julgamento do delegado Gustavo Sotero. Julgamento que começa hoje, quarta-feira, e vai se estender até sexta-feira, dia 29. Essa é a
previsão do Ministério Público. E justamente nós vamos acompanhar esse julgamento, que é bastante aguardado. O crime que aconteceu no último dia 25 de novembro de 2017 completou 2 anos na última segunda-feira. E por conta disso também, da repercussão que teve na época, esse julgamento é bastante aguardado, principalmente pela acusação de Gustavo Sotero. A parte da defesa e nem a acusação chegaram ainda aqui. A mulher, a viúva, no caso, Fabíola Rodrigues, não chegou ainda aqui na frente do fórum, como da última vez, no mês passado, onde o julgamento foi adiado. Ela foi uma das primeiras a chegar aqui, chegou por volta de 7h30 da manhã. Até o momento ela não chegou. Nós vamos continuar acompanhando esse julgamento, onde será apresentado novos fatos aí pela defesa de Gustavo Sotero. Inclusive, essa defesa até criticou aí a OAB, disse que houve algumas informações deturpadas da Ordem dos Advogados do Brasil. A defesa de Gustavo Sotero, que é o doutor Carlos Daledoni, um advogado conhecido nacionalmente, e também pela parte da acusação, o perito Ricardo Molina, que também é bastante conhecido, disse que vai apresentar todas as provas também para acusar e incriminar também o delegado Gustavo Sotero. Já a parte da defesa diz que ele agiu em legítima defesa, e a parte da acusação diz que ele atirou 3 vezes justamente para matar o advogado Wilson Justus no dia 25 de novembro de 2017. Em uma casa de show na Zona Oeste de Manaus. A gente vai continuar em frente ao fórum justamente para acompanhar essa movimentação, essa expectativa desse julgamento que se inicia hoje por volta de 9 horas, vai se estender durante ao longo do dia, e todas as informações, Emanuel, a gente vai trazer não só aqui na edição do Manhã no Ar, mas também durante a nossa programação aqui pela TV A Crítica. Eu volto com você. Ok, May Chapama, muito obrigado. Chapiama, eu quase te chamo de spam aqui, viu? Obrigado, May Chapiama. E a May continua na frente do fórum, porque caso chegue algum familiar, qualquer possibilidade de você ouvir alguém aí, você pode chamar aqui, você tem passe livre aqui no Manhã no Ar, viu? E olha só, a gente está recebendo a informação de uma ocorrência de assalto onde alguém teria saído ferido, um jovem, possivelmente um jovem que teria tentado realizar um assalto, e houve a reação de um segurança. São informações que estão sendo apuradas. Daqui a pouco o nosso repórter, o Bruno Fonseca, traz essas informações para a gente em primeira mão aqui no Manhã no Ar, mas já temos nesta quarta-feira uma ocorrência de assalto, e daqui a pouco o Bruno traz essas informações para a gente. Mas olha só, a gente tem uma imagem já. Enche a tela, por favor, Caio Piranha, para a gente acompanhar aqui, por favor. Esse é o flagrante de como teria sido este assalto, de como teria sido esta ocorrência. Vejam lá, ele sacou a arma, atira, parece atirar, sai correndo, e aí o segurança vai e reage ao assalto, e atira, e devolve. Olha só, a informação é que um desses assaltantes foi ferido e foi encaminhado para o hospital, possivelmente o hospital 28 de agosto. Vamos assistir do início esse vídeo, por favor? Eles estão em cima da moto, parecem atrapalhados, né? Parecem atrapalhados, inclusive o piloto é que desce da moto primeiro. Vejam só, a gente vê um motorista parado ali na frente, alguém recuando uma moto aqui, e os dois aí sem saber direito. E olha só, como estão atrapalhados, né? O piloto da moto desce primeiro, o garupa vem, saca uma arma, atira, nem parece ser uma ocorrência de um assalto propriamente dito, e o segurança vai lá, olha, deu um disparo, depois se ajoelha, parece fazer outro disparo também, e talvez um desses disparos tenha atingido o assaltante. Daqui a pouco, essas informações estão sendo apuradas, as circunstâncias desta ocorrência estão sendo apuradas, a gente traz o vídeo, traz a imagem, o registro visual, mas a gente precisa também corroborar ou fortalecer esse registro com outras informações, com informações de quem estava lá, de quem viu momentos antes e depois também. Daqui a pouco o Bruno traz essas informações aqui no Manhã no Ar, viu? 7h38, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas determinou nesta terça-feira o afastamento imediato do prefeito de Presidente Figueiredo, Romero Mendonça, e do vice-prefeito Mário Bulbol Abraão. O TRE também determinou realização de nova eleição no município, que até o momento não tem data definida.
A defesa do prefeito informou que vai entrar com recurso para suspender a decisão. No fim de setembro, Romero Mendonça e Mário Bubol tiveram os mandatos cassados pelo TRE Amazonas em recurso de autoria do Ministério Público e também pelo partido Avante, o antigo PTdoB, por fraude na campanha eleitoral de 2016 por utilizar recursos de origem não identificada. Eles chegaram a recorrer da decisão, mas tiveram o pedido negado. Portanto, cassados, prefeito e vice da cidade de Presidente Figueiredo, mas estão afirmando que vão recorrer dessa decisão. Agora, nesta terça-feira, a Câmara Municipal de Iranduba aceitou a denúncia de improbidade administrativa contra o atual prefeito do município, Francisco Gomes da Silva, conhecido como Chico Doido. No documento há o pedido de cassação do mandato do prefeito mediante processo administrativo por prática de infrações político-administrativas. A denúncia partiu do vereador do município, Jorge Reis, sobre superfaturamento de transporte escolar em mais de 3 milhões de reais em apenas 6 meses de gestão. O documento também explica que, nesse caso, não houve justificativas capazes de trazer regularidades aos valores pagos nas contratações diretas no transporte escolar. A gente vai seguir acompanhando este caso lá na cidade, esse caso do prefeito. A gente acompanhou nessa cidade um vereador sendo preso, né, depois de ter recebido propina. Acompanhamos essa situação lá no município. Vamos seguir de perto, viu? 7 horas e 40 minutos. Chegou... A gente tem interação antes, minha diretora? A gente vai... Daqui a pouco... Vamos falar de economia um pouquinho? Vamos falar de economia nesse momento? O quadro do nosso programa? Solta a vinheta, por favor. Uma pesquisa mostrou que 65% das vendas do setor de material de construção estão concentradas no segundo semestre. Parte dos negócios é feita com dinheiro extra, justamente o dinheiro do 13º. O Bruno tem aproveitado o dinheiro extra do 13º e PIS para reformar a casa, mas tem feito isso aos poucos. No ano passado, reformou o quarto, que agora está do jeito que ele sonhou. Foi fazendo pesquisa, foi fazendo preço, fazendo orçamentos, porque a gente vai fazendo orçamento a gente consegue. Se for pegar dinheiro logo de cara, não vai conseguir, não. Agora, em 2019, vai usar o 10º para finalizar a obra da cozinha e do banheiro. Todos os anos tem aqueles planos, né? Depois que terminar a cozinha, aí o que mais que você vai querer fazer? A gente ir para a área da casa, colocar cimento, cimentar tudinho para deixar tudo legal. O Bruno faz parte de uma parcela de brasileiros que tem investido em material de construção nesta época do ano. Uma pesquisa do setor mostrou que 65% das vendas de material de construção estão concentradas no segundo semestre. E parte dos negócios é feita com dinheiro extra do 13º. O Fábio, sócio proprietário de uma rede de lojas de material de construção, destaca que em 2018 as vendas cresceram entre 12% e 15% no segundo semestre. A expectativa é a mesma para esse ano. São duas coisas muito importantes. Está chegando as festas de final de ano, onde as pessoas estão recebendo os convidados em casa e querem dar um tapa na casa, dar aquela maquiada para receber, deixar mais aconchegante, mais confortável. E também tem o dinheiro no bolso, né, para conseguir fazer um investimento desse. Segundo o Fábio, geralmente os produtos com mais saída nesse fim de ano são para fins estéticos e acabamento. Uma iluminação diferenciada, um lustre bacana para dar uma harmonia melhor para o ambiente, isso aí também tem sido bastante procurado pelos clientes. Mas para você que quer fazer ajustes ou até reformas em algum ambiente, faça que nem o Bruno, pesquise antes de comprar. E agora eu consegui realizar meu sonho. Para mim é uma grande conquista, foi uma grande conquista minha ter meu quarto dos meus sonhos. Bem, tudo bem, mas tem que pesquisar mesmo, viu? 7 horas e 42 minutos, agora é hora de ir direto para a redação do Jornal A Crítica. Bom dia, Dante, tudo bem, meu amigo? Oi, Manuel, bom dia, tudo bem? Dante, nós estamos aí com o presidente da República visitando a capital do estado do Amazonas, né? E ele está sendo disputadíssimo, né, entre aliados aqui no nosso estado. Ontem participou de um evento
ali no auditório do Canaã. Um evento, inclusive, ele foi convidado pela igreja para estar aqui. A gente tem imagem, não tem, minha diretora, dessa cerimônia aí, dessa celebração? E temos aí o presidente sendo abençoado durante a celebração, durante o culto, o presidente e a primeira-dama também que participaram dessa celebração. Ao fundo a gente vê a nave do Canaã lá lotada de gente, né? Cerca de 10 mil pessoas participando desse evento, que desde cedo começou a concentrar gente naquela área. O trânsito deve ter ficado complicado. Agora, Dante, você acompanhou essa visita? Você acompanhou essa presença? Tem acompanhado, Dante? Acompanhei o noticiário aí, né? Fiquei acompanhando a cobertura aqui dos nossos colegas aqui do Acritica.com, do Jornal A Crítica, também da programação agora de manhã aqui na TV A Crítica. A gente viu, uma coisa que a gente viu aí para puxar esse comentário aí do que você falou dos aliados, né? A gente viu muita gente querendo capitalizar, querendo ganhar seu espaço aí com relação à presença do presidente Jair Bolsonaro aqui em Manaus, né? A gente viu, por exemplo, no avião veio junto com ele o delegado Pablo, né? Que é do PSL, ex-partido do presidente. Inclusive teria sido convidado lá para integrar o novo partido. O delegado Pablo, que tem uma ligação um pouco mais com a ala do PSL, ele é cotado entre aqueles que devem ficar no partido, que não devem sair. Capitão Alberto Neto também, que já é muito ligado ao presidente também desde o começo, também fez questão de postar uma foto ali com ele no avião. Silas Câmara, que é da igreja, né, do Canaã, ali faz parte, é pastor ali da igreja, é quem convidou, quem fez esse convite, que inclusive demonstrou muito prestígio, porque a agenda do presidente seria só hoje em Manaus, né? Mas ele recebeu esse convite aí do Silas Câmara, deputado federal, para participar desse culto aí, e foi assim, lotado ali no auditório, como você falou, no trânsito. Eu tava em trânsito ontem, então passei aqui, quando eu saí aqui do jornal, logo 10 minutos depois parou o trânsito e ficou tudo... Porque ali o Canaã é numa via estreita, né? Então toda vez que tem algum evento já dá uma lotadinha. Então você imagina quando está o presidente da República, que tem a seu favor e contra, né, um poder de mobilização. A gente viu lá... Uma polarização muito forte. Isso. A gente viu aí mais ou menos 10 mil aí apoiadores, né? Pessoas que estão ali para prestigiá-lo, inclusive. E teve do lado de fora também uma manifestação, mas tudo de maneira ordeira, né? Não teve grande confusão. Não teve bagunça. Agora a gente viu muito político aí participando, viu? Muito político participando desse momento. Dante, durante essa celebração, o presidente também afirmou que vai tentar colocar o ministro Cristão no STF. E parece que ele vai levar mesmo essa proposta adiante, né? Ele tem comentado isso já há bastante tempo. Na primeira vez que ele falou, ele disse que ia indicar um ministro terrivelmente evangélico, ele usou até esse termo, né, naquela ocasião. Ele justifica essa escolha dele, né, que ele deve escolher já no ano que vem, se não me engano, acho que o Celso de Mello já deixa ali o STF, ele deve indicar o próximo ministro já no ano que vem. E ele tem justificado essa opção por um ministro evangélico, alegando que essa foi a defesa dele de campanha, essa foi a plataforma dele de campanha, de valores de família, de religião, de Deus acima de tudo, de todos, enfim, aquele slogan dele que ficou bastante conhecido ali durante a campanha. E ele tem justificado com isso, né? Já tem vários nomes aí pintando, agora deve ter muita gente, inclusive, que nem é tão evangélico assim, que já está querendo se colocar como tal para capitalizar, né? Para não perder essa vaguinha aí que é muito disputada, mais cedo aqui porque é que no meio todo mundo jurídico. está querendo tirar uma casquinha, Dante. Falei mais cedo aqui que todo mundo está querendo tirar se beneficiar de alguma forma. Afinal de contas, o Jair Bolsonaro é um dos principais influenciadores nesse mundo político nas redes sociais. Agora, Dante, daqui a pouco a gente vai acompanhar nossas equipes, tanto aqui da televisão quanto do jornal também, a presença do presidente na feira de sustentabilidade do nosso polo industrial. Eu imagino, Dante, que nesse momento em que a gente precisa defender a Zona Franca, ou pelo menos mostrar a importância da Zona Franca para a nossa região, é uma oportunidade que se tem para que o presidente conheça um pouco mais de perto a nossa realidade, ou não é? É exatamente isso, é exatamente o que se espera. Ele é alguém, né, que a gente, com todas as críticas que possam ser feitas, ele é alguém que conhece a região, né? É alguém que já, desde o começo dessa plataforma de campanha dele lá, em 2016 ainda, quando ainda era deputado federal, é alguém que sempre veio aqui, né, sempre foi muito presente aqui no Amazonas, inclusive já veio esse ano aqui outra vez também.
E a gente estava falando das figuras políticas, né? É um quadro técnico, mas a gente não pode deixar de olhar como político, porque, né, tem eleição ano que vem e é alguém que se arvora aí a ser o líder do Aliança pelo Brasil, o partido do presidente aqui no Amazonas. Essa vinda do presidente para cá, ela coloca também em alta conta aí o superintendente da SUFRAMA, né, Alfredo Menezes, que fez questão, já é a segunda vez que ele consegue trazer aqui para o Amazonas o presidente Jair Bolsonaro. E então ele que está pintando, ele está querendo disputar esse comando do novo partido do presidente. E é alguém que já sempre sinaliza uma intenção de concorrer nas próximas eleições, seja como prefeito, seja como vice. Ele já é alguém que está sempre se colocando ali, se colocando nesse espectro político e não apenas técnico. Essa vinda do presidente para cá também ela mostra muito prestígio fortalecer essa intenção, do Alfredo Menezes. E nessa feira, né, com certeza é uma feira que o presidente vai ter a oportunidade de conhecer muita coisa da nossa região, não só na feira, mas principalmente nessas conversas de bastidores que se tem, né, nesses encontros mais reservados. Ele certamente vai poder conhecer muita coisa. É preciso que se coloque em prática tudo isso que vai ser discutido aqui, porque a gente tem muita coisa para ser olhada. Deixa eu mudar de assunto aqui, Dante, algo que está na pauta aí na política nacional, né, as manifestações, as reações do presidente da Câmara, por exemplo, em relação à declaração do ministro da Economia, do Paulo Guedes. Há uns dias a gente viu o filho do Bolsonaro se pronunciando em relação ao I-5, né? Agora, o ministro da Economia, o que está acontecendo aí, Dante? O ministro da Economia, lá, o Paulo Guedes, deu uma declaração bem infeliz aí, né? Tipo, ele estando numa coletiva de imprensa, ele comentou, lá nos Estados Unidos, inclusive, ele comentou dessas manifestações, do fato de Lula chamar o povo para a rua e resistir, como no Chile, né? No Chile a gente está vendo uma revolta popular grande, inclusive com pessoas mortas, repressão muito forte das manifestações. E nesse contexto de crítica ao posicionamento do ex-presidente Lula, o ministro Paulo Guedes cometeu um deslize, né? Vamos dizer assim, de uma maneira bem leve, de falar que não é para se espantar se um novo AI-5 surgir. Ora, eu acho que qualquer pessoa que conheça um pouco da história do Brasil, que tenha um mínimo de conhecimento, se espanta sim quando alguém fala num AI-5, né, que é o ato institucional número 5, lá da ditadura, que fechou o parlamento, que foi talvez o mais duro dos atos institucionais. E o Paulo Guedes foi criticado pelo Rodrigo Maia, né, o presidente da Câmara. Eu não sei se a gente tem aí A gente tem um vídeo. Vamos acompanhar a expressão, o posicionamento do Rodrigo Maia. Eu acho que eles geram insegurança, né, na sociedade, principalmente nos investidores. Né, porque usar dessa forma, mesmo que sendo para explicar o radicalismo do outro lado, não faz sentido. Por que alguém vai propor o AI-5 se o ex-presidente Lula, que eu acho que está errado também, porque está muito radical, estimula a manifestação de rua? O que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Quer dizer, nós vamos estimular o fechamento do parlamento, fechamento dos direitos constitucionais do cidadão, como o habeas corpus, que foi isso que o AI-5 fez de forma mais relevante. É isso que nós estamos querendo estimular, que é ter uma manifestação de rua, a gente fecha as instituições democráticas. Então tem que tomar cuidado, porque você está usando um argumento que não faz sentido do ponto de vista do discurso, e como não faz sentido, acaba gerando insegurança em todos nós sobre qual é o intuito por trás da utilização de forma recorrente dessa palavra. O Rodrigo Maia acaba se aproveitando desse contexto aí, né? Ele tem que se colocado, se posicionado politicamente de forma estratégica nessa mudança que você inclusive explicou isso muito bem para a gente, essa criação do partido novo do presidente Bolsonaro acaba colocando democratas numa situação privilegiada e até de controle mesmo de uma situação na Câmara dos Deputados. Agora, Dante, a gente já teve outras manifestações, a gente tivemos várias manifestações de um lado e de outro no país. Nunca foi necessário um ato institucional, nunca foi necessário uma intervenção dessa natureza. E sinceramente, se tivesse que acontecer alguma coisa, o Lula já está fora da cadeia há algum tempo. Algo assim já teria acontecido. Enfim. É muito preocupante a gente ver esse tipo de contexto, né, de repressão. A gente viu aí, a gente não chegou a acompanhar isso ontem, né, como eu não estava aqui ontem, mas o presidente chegou a comentar num dia que aquela questão da GLO, que a gente comentou do excludente de ilicitude, né, a gente comentou na segunda-feira, poderia ser usado para conter protestos. Aí no dia seguinte vem o Paulo Guedes e fala no AI-5, que não é para a gente se assustar. Aí logo depois dessa sequência, tem especialistas que divergem, tá? Eu não estou aqui sendo o dono da verdade em relação a isso, mas a gente viu essa disparada aí do dólar, né? Causa
preocupação de investidores, causa uma instabilidade democrática que a gente já não tem uma situação muito estável ainda, a gente ainda vive nessa polarização muito grande, né? E aí já vem essa sequência de declarações antidemocráticas, né? Porque quando você fala em repressão a protestos, que é um direito do cidadão, um direito constitucional do cidadão, e quando você fala em repressão dessa maneira, com essas expressões, com esses termos colocados, você cria uma instabilidade que não é o que a gente precisa no momento. A gente precisa desse momento de mais tranquilidade para resolver essa questão econômica. Paulo Guedes prometeu muita coisa, conseguiu sim alguma melhoria em alguns pontos, em alguns números, em alguns índices, mas não chegou naquilo que ele próprio prometeu, né, lá atrás. Então, acho que é hora de tentar apaziguar um pouco mais isso, a gente esquecer, acalmar os ânimos, né? Apagar esse negócio de AI-5 e deixa o AI-5 para os livros de história para a gente só saber o que aconteceu. Não adianta ficar tratando como uma ameaça. Até porque se acontece algum protesto que não seja da maneira como deve acontecer, com bandalheira, com quebradeira, com depredação, as autoridades estão aí, a gente tem polícia na rua para agir e para reprimir qualquer tipo de ato que não seja de acordo com o que deve acontecer. Mas os atos que são planejados, que as autoridades são informadas, as ruas são fechadas, as autoridades inclusive ajudam o protesto a acontecer, como sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. O que é crime, ele é crime tendo protesto ou não, né, Manuel? Exatamente. Então, assim, a gente tem muita lei já no Brasil, não precisa colocar mais lei, a gente precisa cumprir as que tem aí. Então, é muito tranquilo de se resolver isso sem criar uma instabilidade democrática, uma crise maior do que a gente já vive. Agora, Dante, essa nossa conversa, o tempo vai muito rápido, Dante, não tem mais tempo. A produção está me passando uma informação aqui que o STF deu um prazo de 15 dias para que o presidente da República se manifeste em relação ao caso Marielle, né? Então, o presidente tem esse prazo aí. Eu acho que na sexta-feira a gente volta a falar sobre isso, né, Dante, com um pouco mais de conteúdo. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Na sexta-feira a gente se encontra, né? Na sexta-feira a gente se encontra e pode explorar esse e outros assuntos dessa maneira aí. Muito bem. Então, bom dia, bom trabalho para você aí, para suas equipes também acompanhando a visita do presidente. Bom dia, vamos lá. Vamos nós. O Conselho Nacional do Ministério Público, órgão responsável por fiscalizar a atuação de promotores e procuradores, decidiu aplicar uma pena de advertência ao procurador da República, o Deltan Dallagnol, que é coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal lá de Curitiba. A punição contra o procurador por críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal durante a entrevista a uma rádio. Foi por isso que ele foi punido, onde Dallagnol afirmou que os três mesmos de sempre do Supremo Tribunal Federal, que tiram tudo de Curitiba e que mandam tudo para a Justiça Eleitoral e que dão sempre os habeas corpus, que estão sempre formando uma panelinha, assim que manda uma mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção. São as palavras do Dallagnol, viu? A decisão foi tomada em julgamento através de votação. Foram 8 votos, sendo 3 a favor da punição, que ficará registrada no histórico funcional de Dallagnol no Ministério Público Federal. É a primeira punição do procurador que está à frente da Operação Lava Jato, por esse pronunciamento que ele declarou aí em relação a ministros do Supremo Tribunal Federal, né? O procurador não pode falar dos Supremos. Enfim, 7h56. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco vai faltar água em mais de 20 bairros de Manaus hoje, viu? E a gente traz aí, por exemplo, a lista dos bairros, você já acompanha desde já, daqui a pouco a gente traz os detalhes disso, viu? E a gente volta a falar sobre o julgamento do delegado Gustavo Sotero. Temos repórteres, nossas equipes estão acompanhando a movimentação lá na frente do Fórum Ministro Enoque Reis. Estas aí são imagens ao vivo que você acompanha aqui no Manhã no Ar e mais detalhes daqui a pouquinho depois do intervalo.